A gente vai seguir atualizando as informações, mas vamos focar especificamente em Santos. Agora, 2h26 pelo horário de Brasília, a gente vai conversar agora com o prefeito do município, com o prefeito de Santos, Rogério Santos, sobre essa situação das chuvas. Prefeito, obrigada por conversar com a gente. Quero que o senhor fale qual é que é a situação nesse momento em Santos e a gente vai conversando para entender um pouco do cenário que vive o município neste momento. Uma boa tarde. Então, quando você tem maré alta, como nós tivemos, por exemplo, na madrugada deste sábado para domingo, a maré subiu 3 metros, né? Ou seja, vários pontos ficam a 1,20 m da maré. Então, quando sobe 3 metros, a cidade já enche, né? Alguns pontos de alagamento, mesmo sem chuva. E choveu muito, Muriel. Em 3 dias, choveu mais da metade do que nos 20 dias juntos, né? Foram 173 milímetros de chuva em 3 dias e o acumulado do mês está em 307, ou seja, choveu muito. Tivemos rajadas de vento no sábado à tarde, né? 87 quilômetros por hora. Ondas de 3,5 metros, inclusive o canal do Porto, o maior porto da América Latina, ficou parado, né? O porto fechou o tráfego de navios, inclusive a prefeitura também teve que fechar as hidrovias. Nós temos hidrovias que ligam Santos com Bertioga, com Guarujá, ali na ponta da praia, na ponte Edgar Perdigão. Interditamos essa ponte para que não houvesse trânsito de barcos também. Então, a preocupação com o vento, com a maré alta, com a chuva intensa, com as ondas, tudo isso proporciona um clima de bastante preocupação. Prefeito, a gente tem informações de pessoas que estão nesse momento desabrigadas, que precisam de algum local para se abrigarem realmente nesse fim de semana? Olha, nenhum caso nesse sentido, né? Hoje a preocupação de Santos, como toda a cidade deve ser, são os morros. Nós fizemos desde o ano de 2020, quando teve aquele falecimento de pessoas no Guarujá, em Santos e São Vicente por causa de chuvas, já tiramos mais de 500 residências só nos morros de Santos por conta das áreas de risco. E nessas chuvas tivemos algum deslizamento de terra, algumas pedras, mas em nenhuma área que afetasse casas, né? Então não há ainda notícias de pessoas desabrigadas e a tendência agora é que melhore as chuvas, melhore essa situação da maré também, a partir deste domingo, a partir principalmente de segunda-feira. Ou seja, agora, nas próximas horas, pelo menos a partir deste domingo, a partir de agora, a gente pode dizer, é um momento de rescaldo, de realmente entender o que aconteceu e tentar restaurar a situação, né, prefeito? O senhor falava um pouco quais são os detalhes, o que falta para conseguir normalizar a situação nesse momento. O que vocês estão fazendo agora, então, para conseguir normalizar, digamos assim, a região aí de Santos, o município, o mais rápido possível, para que as pessoas que foram até o litoral nesse feriado consigam voltar para suas casas e não só isso, para quem mora na região, para quem mora no município, não fique tão prejudicado. A gente tem as notícias das rodovias, né? Principalmente a Mogi Bertioga, muita gente faz a opção, às vezes, de subir daqui da Baixada por Mogi, estrada aí, né? Vocês estão mostrando as imagens aí, as estradas interrompidas, mas aqui o sistema Anchieta Imigrante, tudo normal, né? Desceram aqui para a Baixada Santista mais de 517 mil veículos, então você põe aí na conta 4 veículos, então mais de 2 milhões de pessoas desceram aí para a Baixada Santista por conta do Carnaval. Temos algumas ruas interditadas, principalmente por queda de árvores de pequeno e médio porte, né? Nós já tínhamos tido aí o vendaval e as chuvas fortes na quarta-feira, que causou interrupção de energia elétrica, também mais de 30 árvores foram retiradas, mas dessa vez o vento foi menor. A maior preocupação realmente foi a maré alta, como falei, parte de alguns bairros enche, e a chuva. Então, nada muito forte na cidade de Santos. Nós temos as notícias aí de Bertioga, de São Sebastião, né, que ali realmente os estragos foram maiores. E o que a prefeitura tem feito justamente é investir em obras de encosta de morros. Desde 2020, que tivemos aquele desastre, foram investidos mais de 130 milhões de reais em obras de escadarias hidráulicas, obras de contenção,
as mudanças climáticas, né, Muriel? A gente vive uma situação, né, as pessoas às vezes não acreditam nas mudanças climáticas, mas elas estão acontecendo, as ressacas, essas chuvas fortes. Esse ano nós estamos com Laninha. Ano que vem a previsão é do El Ninho, que é muito maior o impacto das chuvas. Então a prefeitura tem trabalhado aí para melhorar essas condições e garantir um pouquinho mais de segurança. Esse é um ponto muito importante, né, prefeito? Porque a gente comenta que todo fim de ano e começo de ano, no verão, acontecem as mesmas situações. A gente vê muitos deslizamentos de terra, uma preocupação constante com as pessoas que moram em áreas em situação de risco. E é uma situação que a gente acompanha e que sempre acontece. É recorrente, né? É uma preocupação constante, como o senhor falava há pouco. Existe uma movimentação por parte da cidade de Santos, por parte aí das autoridades, para pensar em alguma forma de auxiliar os municípios próximos a Santos nesse momento que estão numa situação muito pior, por exemplo, São Sebastião, que já decretou calamidade pública? Olha, a gente sempre está trabalhando em conjunto, a nossa defesa civil, sempre apoiando a questão da área da saúde também, mas não há nenhum pedido nesse momento, nenhuma solicitação colocada. Mas o importante é falar, né? Todas as cidades têm que fazer esse trabalho de prevenção. Santos é a primeira cidade no Brasil a ter o Plano Municipal de Mudanças Climáticas. A gente trabalha junto com a União Europeia, com o governo da Alemanha, estudando essas mudanças, principalmente o que afeta na área urbana. Por exemplo, a Avenida da Praia, que é uma área de aterro, que foi aterrada, né? Era área de mangue. A Zona Noroeste, que é uma região, agora nós vamos inaugurar uma estação elevatória com bombeamento, capacidade de 6.000 litros por segundo, com piscinão. As obras de contenção nos morros são fundamentais, a gente vê o que acontece sempre em Petrópolis, em Belo Horizonte. Então, é importante as medidas urgentes que a Defesa Civil faz, mas também as obras de prevenção. Então, Santos tem, aí são 14 morros na cidade de Santos e que a gente tem o alerta máximo, inclusive com monitoramento à distância. Nós temos parceria com o governo federal, com meteorologia em tempo real, com os satélites. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, aí a vinda, mostra a preocupação do governador aí com a vinda dele para o litoral. Importante a presença do governador com a Defesa Civil. E Santos está aí disposta a colaborar a partir tanto do seu trabalho da emergência urbana, através das secretarias de serviços públicos e também das prefeituras regionais, mas também com a Defesa Civil de Santos à disposição aí de todas as cidades. A gente tem acompanhado através dos grupos dos prefeitos também as necessidades e o apoio total, inclusive através do Fundo Social de Solidariedade na questão de colchões e cestas básicas. Certo, nós conversamos com Rogério Santos, o prefeito da cidade de Santos. Prefeito, obrigada por conversar com a gente. Qualquer novidade, por favor, pode nos chamar. Uma boa sorte para o senhor também tratando da situação que a gente sabe que não está fácil, apesar de que em comparação com os outros municípios, a situação de Santos ainda assim está um pouquinho mais tranquila, né? Muriel, é uma questão muitas vezes de ocasião, né? As chuvas que às vezes caem no município poderiam cair na nossa cidade. Então, essas obras são fundamentais, esse trabalho de prevenção, de observação das mudanças climáticas, esse trabalho que Santos tem feito, aí, inclusive com parcerias com universidades dos Estados Unidos. Importante, é uma pauta fundamental daqui para frente, aliás, já há muito tempo deveria ser uma pauta fundamental aqui para o mundo todo. Obrigada, prefeito. Um bom trabalho para o senhor por aí, um bom fim de semana também, bom restinho de fim de semana. Obrigado, um abraço a todos.